Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre a sua família. Nós estamos na Escola Bíblica do Discípulo, estudando sobre o tema salvação, e eu sou o pastor Paulo Fontaneta, pastor, professor, já esse ano faço 39 anos, e com muita alegria vamos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Esse assunto, esses textos, estão na apostila que temos aqui na Secretaria da Igreja, onde você pode ir acompanhando todo o nosso esquema, todos os textos, a apresentação dos slides, e é uma apostila que você paga apenas o preço da cópia Xerox, né? Apenas a cópia da apostila. É bom sempre ter em casa para ir acompanhando, olhando os versículos, conferindo direitinho, e você vai ter algo muito importante para os estudos que virão também, os estudos posteriores. Vamos ouvir uma música que louva, que glorifica o nome do Senhor. Como é precioso, irmão,
Depois de ouvirmos essa canção que tanto agrada ao nosso Deus, que glorifica o seu nome, nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que esteja nos dando sabedoria para entendermos a sua palavra. Obrigado, Senhor, pela tão boa iniciativa de podermos estudar agora a tua palavra. Sabemos, ó Deus, que é o mandamento, é ensinamento que vem da parte do Senhor. Portanto, Espírito de Deus, dá-nos sabedoria e graça para interpretarmos, para entendermos, sobretudo para aplicarmos a tua palavra em nossos corações, em nosso dia a dia. Abençoa-nos aqui, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos falando sobre o tema salvação. E para aprender sobre salvação, nós entendemos que esse mundo vive todas essas atrocidades que nós estamos vivendo, violência, desamor, as pessoas se maltratando umas às outras, mentira, cobiça. Será que esse mundo tem salvação? Perguntamos na primeira lição, né? Mais do que isso, nós vimos que Deus responde que sim, que tem salvação. E aí, desde cedo, desde o início, nós fomos entender por que o homem se separou de Deus por causa do pecado. Começamos com a criação, onde Deus criou todas as coisas, criou os céus, a terra, os mares, todo o universo, aquilo que vimos, aquilo que não vimos. Deus criou, por fim, o homem, depois do homem ainda, ao final da criação, ele cria a mulher. Ele dá uma ordem para eles, né, para que crescessem, multiplicassem e enchessem a terra, tá? E também da mesma forma deu um serviço, embora eles morassem, vivessem ali no paraíso, com todo o conforto ao seu redor, com toda a terra à sua disposição. Deus deu então o trabalho para que eles ali tivessem a possibilidade de cuidar do jardim, arando, trabalhando com todas as árvores ali do jardim, e também um trabalho intelectual de colocar nomes nos animais que eles fossem encontrando, eles fossem nomeando os animais, os seus machos e fêmeas. Mais do que isso, Deus também deu uma ordem que foi bastante interessante. Disse a Adão: Adão e Eva, vocês podem ficar à vontade no jardim. Tudo isso eu fiz para vocês, com muito carinho. Porém, comam à vontade, mas aquela árvore que está no meio do jardim, aquela que vocês estão vendo ali, ela se chama árvore do conhecimento do bem e do mal. Nela vocês não toquem e muito menos comam do seu fruto. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão morrer, os seus olhos vão se abrir e vocês vão ter separação entre eu e vocês. Assim deixou Deus bem claro essa ordem. Deus tinha criado o homem com o seu livre-arbítrio, ou seja, com a possibilidade, ao mesmo tempo, de poder decidir as coisas, de poder fazer aquilo que quisesse fazer. Essa liberdade Deus havia dado para ele. Mas Deus, ou o homem, ele cedeu à tentação. Nós vimos que nesse convívio, quando Eva conversava com a serpente
Satanás se personificou na figura da serpente e enganou Eva e fez com que Eva comesse o fruto proibido da sua livre vontade, deu esse fruto a Adão e eles então desobedeceram a Deus. Aí começou então o chamado pecado original. Vimos que não só a mulher, o homem, mas toda a natureza sofreu as penalidades do próprio Deus. Mas, por causa disso, o homem a partir daí conheceu que ele um dia morreria. A partir daí, então, a terra não ficou simplesmente morta nos seus delitos e pecados. Deus, na sua graça e misericórdia, ele enviou um meio, uma forma para mudar essa situação, ou seja, a redenção estaria por vir, sendo homem obediente e crente no Senhor. Deus disse naquele dia para eles não comerem do fruto proibido, porque se comessem, certamente eles morreriam. É interessante que depois que aconteceu isso, Adão viveu ainda mais 930 anos para depois morrer fisicamente. Então Deus não estava falando da sua morte física, mas ele falava de um outro tipo de morte, ou seja, a separação entre o homem e o seu Criador. Aquele privilégio de ter Deus todas as tardes, ao final do dia, vindo conversar com Adão, lhe passando instruções, isso não haveria mais. Aquele conforto de viver ali no jardim do Éden também não aconteceria mais. Mas o texto mostra que o homem foi condenado por Deus, foi punido por Deus com essa separação. E por causa disso, então, agora, Deus precisava fazer alguma coisa para trazer de novo o homem para junto de si. Ou seja, precisaria haver um Salvador. Você já assistiu algum filme na TV onde acontece, por exemplo, o caso de um sequestro? Já assistiu, não é? Então ali a pessoa é sequestrada e o bandido ali, o criminoso, ele exige um resgate para a libertação da vítima, a libertação do sequestrado, para poupar a sua vida. Então, da mesma forma, por causa do pecado, o homem passou a morrer, a distanciar-se de Deus. E era preciso que houvesse uma redenção, alguém que pudesse vir e pagar o resgate para que nós fôssemos libertos, salvos, livres novamente. Então, Jesus pagou esse resgate. Jesus morreu numa cruz, o seu sangue ali derramado por toda a humanidade, pagou o resgate e o homem pôde, através disso, se unir novamente ao Senhor. É isso que nós vamos ver daqui para frente. Jesus trouxe-nos redenção, libertação. Ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos ter de novo paz no coração, para que Deus se achegasse a nós de novo, para que tivéssemos comunhão com Ele. Jesus pagou esse alto preço, esse resgate. É interessante nós notarmos que não foi simplesmente Adão e Eva que pecaram. Mais do que isso, a partir daquele momento do pecado, o pecado passou a toda a humanidade. Ou seja, todos os homens e todas as mulheres a partir daí passam a pecar, passam a ter no sangue, nas veias, né, o pecado, o mal, a possibilidade de fazer aquilo que desagrada ao Senhor. A Bíblia diz que por causa de um homem, o pecado se estendeu a todos os homens em todas as épocas. O texto aos Romanos, Paulo diz, lá no capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Mesmo aquela pessoa que você acha tão boa,
tão honesta, tão humana, tão querida, tão próxima a você, ou um líder religioso dos maiores que sejam, todos, diz a Bíblia, todos pecaram. Então, a Bíblia ensina também que por causa do pecado lá do passado, os homens, na liberdade de fazer o que quiserem, passaram a pecar contra Deus. Todos eles. O pecado está arraigado na nossa natureza humana e na nossa sociedade. Lá no Gênesis, no capítulo 6, verso 5, a Bíblia diz que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado muito na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. É impressionante como as coisas foram puxando uma a outra, no sentido de que coisas pequenas se tornaram coisas grandes. O mal passou para todas as pessoas, crianças passaram a praticar o mal, a mentira, a cobiça, a desumanidade, a falta de amor aumentou muito entre os homens em todo o tempo, em toda a criação de Deus. É interessante que a Bíblia também ensina, lá no Salmo 51, o salmista diz assim: eu sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. É interessante, a natureza do pecado, ela não começa simplesmente, ela vem dentro de nós, ela vem no nosso sangue, ela vem de uma herança que veio lá do paraíso, nos tempos lá de Adão e Eva. Então, desde que nascemos, nós somos pecadores. É claro que existe o tempo da consciência, e a criança, você percebe que ela vai se tornando muitas vezes muito mais do que aquilo que você ensina, fazendo o contrário ao que você quer. Desobedecendo muitas vezes, enquanto gatinha, ela já de repente comete coisas que você falou para ela não fazer. Quando você vê ela mexendo, por exemplo, na tomada, você vai lá e fale para ela não mexer, não põe a mão, né? Ou outras vezes até você dá um tapinha na mão dela, fala que não é para fazer, que a mamãe não gosta, que o papai não gosta, que é perigoso, né? E ela desafia você. Quando você está de costas, quando você está fazendo uma outra coisa, ela vai lá, ela olha para você, ela vê que você não está olhando, ela vai lá, coloca o dedo na tomada e leva um choque, dá um grito. Então, né, você percebe a obstinidade do seu coração. É isso? O desafio. Ela quis saber se era verdade mesmo aquilo que você estava falando. Ela desobedeceu a você e sofreu ali as consequências. Não é verdade? Então, desde pequeno, o pastor que me batizou, o pastor de muitos anos, perguntamos para ele a partir de quando o homem comete pecado. Ele falou desde que, a Bíblia diz desde que nasce, mas eu diria desde o tempo em que amamenta, né? Quando ele está sendo amamentado ali no seio, no peito da sua mãe, quando ele pega as unhinhas e aperta ali os seios, né? E então, ele não faz com intenção de pecado, mas é como se ele dissesse assim: mãe, a senhora demorou muito para me trazer o leite. E então, né, quando ele morde os seios, quando ele agulha a sua mãe, já é o espíritozinho do pecado, né? Já vem lá do seu sangue o desejo de fazer uma coisa que lhe chame a atenção, muitas vezes. Lá mais para frente, quando ele tiver consciência, ele vai entender o que é pecado, não nessa idade, né? Lá na frente, você vai entender, ele vai entender o que significa tudo isso. Mas desde a sua infância, no capítulo 8 de Gênesis, verso 21, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, diz o Senhor, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. Desde a sua infância. Já imaginaram?
Você deve ver ou deve participar ou saber de notícias lá da escola, onde estão seus filhos, das coisas que ali acontecem entre os alunos, entre o aluno e o professor, né? Ali nós vemos que desde a infância já existe a possibilidade, a maldade do ser humano. E a Bíblia vai dizendo, olha, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Puxa, o pecado, olha o tamanho da maldade que o pecado fez em nós e o tamanho da consideração disso diante de Deus. A ponto do Senhor aqui nos dizer que não há um justo, não há ninguém que faça o bem inteira e completamente. Tudo isso desagrada o nosso Deus. O pecador está debaixo da ira e do julgamento de Deus por causa do pecado. João capítulo 3 fala que quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Como que a gente vai viver bem nesses nossos dias se nós estamos debaixo da ira de Deus? Da ira de Deus. Por isso que existe todo esse mundo do jeito que nós estamos vivendo. Tanta violência, tanto mal, tanta tragédia acontecendo. Por quê? Por causa do distanciamento do homem para com Deus. Por causa do pecado. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, não deixaria que a situação assim continuasse, que fosse feito ou que ficasse nessa separação entre o homem e Deus. Deus não fez o homem para que fosse habitar no inferno. Deus não fez o homem para que se tornasse ou fosse contra ele. Deus é Pai. Deus, Ele nos ama, Ele nos considera. E quando nós vemos essa situação de pecado, de separação, nós vemos que Deus, na sua graça e misericórdia, Ele providenciou uma redenção, uma forma de nós nos unirmos a Ele novamente. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aparece uma palavra agora que vai muito mais do que a tristeza que causou o pecado a Deus. A palavra graça mostra a sua grande misericórdia e amor de Deus para com o homem. Embora o homem tenha feito tantas coisas que o desagradasse, agora, ao contrário, Ele vai mostrar o seu grande amor para com cada um de nós. Onde abundou o pecado, a graça superabundou. A graça foi muito maior. A graça foi consideravelmente a maior expressão do amor de Deus. Você já deve conhecer o versículo mais famoso, mais conhecido da Bíblia. Preste bem atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja só, Deus então, Ele amou o mundo não só de forma filosófica, não simplesmente de boca para fora, não simplesmente para dizer que amou simplesmente porque ama, mas Ele amou de uma forma prática. A Bíblia ensina que de tudo que Ele tinha de mais valioso lá no céu, vamos dizer ruas de ouro, portais de cristal, né? Tudo feito em diamante, em ouro, em prata, né? Não era aquilo mais valioso. O mais valioso de tudo aquilo que havia no céu era Ele mesmo, o Senhor de toda a criação. E a Bíblia diz que Ele se fez homem, não é? O seu Filho, e assim Ele veio até nós. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que Ele pudesse nos ensinar
e viver nesse mundo com amor, com justiça, com igualdade. Desculpe. E assim ele pôde nos ensinar a viver a vida que verdadeiramente agrada ao Senhor. Ele deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer, todas as pessoas que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que a sua morte na cruz veio para nos salvar, para nos libertar, esse então, a Bíblia diz, para que não pereça. Perecer significa sofrer até morrer. Não é assim que o homem está vivendo? Se deteriorando, indo, sofrendo, né? E assim até que morra. A Bíblia diz que quem crê no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus não vai sofrer até morrer, não vai perecer, mas terá a vida eterna. Uma vida feliz e bem-sucedida que começa aqui nos nossos dias e vai e parte para a eternidade. Após a nossa morte, viveremos para sempre com o Senhor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Palavras do apóstolo Paulo no livro de Romanos. Então, a prova do amor de Deus é o fato de Jesus Cristo ter vindo para a nossa salvação e para a nossa libertação. O mesmo apóstolo Paulo diz que isso se chama graça. Nós somos salvos pela graça de Deus. O texto diz, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, eu fiz tantas obras, eu dei dinheiro na campanha da fome, eu dei agasalho na campanha do agasalho, chega lá na porta do céu, você diz, eu vou entrar, porque lá no passado eu comprei a minha salvação. Isso não existe. Nós somos salvos pela graça de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A graça é um favor que nós recebemos sem nós merecermos. É um favor imerecido. Alguém que ganhou, nós que ganhamos, não merecemos essa graça de Deus. A Bíblia diz que por causa dessa graça, por causa dessa crença no Senhor Jesus Cristo, o nosso pecado é perdoado. E ele usa uma seguinte expressão, que é uma expressão jurídica, é a expressão justificação. Quando nós entregamos nosso coração ao Senhor Jesus Cristo, cremos na sua morte, na sua ressurreição para a libertação dos nossos pecados, na sua volta que está próxima dele vir e nos buscar, a Bíblia diz que fazendo isso, crendo pela fé, nós somos justificados. O que significa justificar-nos? Justificar significa a expressão tornar justo novamente. Então, o homem, por exemplo, em alguma situação qualquer, ele comete um pecado, comete um erro. Então, por causa disso, ele é preso, ele é julgado e o juiz lhe dá uma sentença. Se ele diz, você está livre, você está perdoado, né? Você está salvo, então você sai daquele tribunal justificado do seu erro, do seu pecado, da sua ação pecaminosa, porque um juiz lhe justificou. O julgamento lhe justificou. Mas se porventura, naquilo que você fez, o juiz decreta na sua sentença que você está condenado, e essa condenação é de 10 anos, 20 anos, 30 anos numa prisão, depois que você passa esse tempo, que você paga a pena, você sai da cadeia e você sai justificado. Ou seja, você cometeu o seu erro,
você foi condenado, você, através dos anos na cadeia, trouxe a sua justificação. Ou seja, você se tornou justo novamente. A justiça faz isso. Agora, quando pensamos em pecado que desagrada a Deus, e por causa do pecado merecemos a morte, o sofrimento, a punição, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados por Deus. Ou seja, Deus perdoa o nosso pecado e nos torna justos novamente. É por isso que, a partir disso, a gente passa a ter paz, a gente tira um peso das costas, tira um peso da consciência, a gente passa a viver feliz, mesmo num mundo de tanta tribulação, de tantas dificuldades, de tanta violência. Ou seja, Jesus nos justificou. Jesus pagou na cruz a pena para que nós pudéssemos nos tornar justos. Ele cumpriu a penalidade para que eu me tornasse justo, você também justo novamente. A Bíblia diz, quando Jesus pagou na cruz os seus pecados, ele estava recebendo em si a punição dos pecados de toda a humanidade. Quando diz ali, todos pecaram, agora Jesus paga o preço por todos os que pecaram, por toda a humanidade. Quando a pessoa crê, quando você crê, você recebe esse perdão. Nesse momento, toda a ira de Deus caiu, todos os seus pecados caiu sobre ele, sobre a cruz. E o seu próprio sangue foi a oferta pelo pecado que aplacou a ira de Deus. Ou seja, ele pagou o nosso preço para nos resgatar. Ele pagou, ele nos tirou das mãos de Satanás, do sequestrador da sua vida, sequestrador da sua paz, sequestrador da sua segurança. Jesus nos tirou da mão deles porque pagou um preço justo, o preço do seu sangue. 1 João diz, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Alguém tinha que sofrer, alguém tinha que pagar a pena, alguém tinha que morrer para que os meus pecados fossem perdoados. Deveria ser eu, deveria ser você com a sua maldade, mas Jesus morreu na cruz em nosso lugar e assim nós temos salvação e vida eterna. Como alcançar a salvação? Como fazer tudo isso prático nas nossas vidas, prático no nosso coração? Agora você entendeu que o pecado faz separação entre nós e Deus. E que Jesus Cristo é a ponte, Jesus Cristo é a ligação entre nós e Deus, entre nós e o nosso Pai. É importante que diante de tudo isso, não pense que apenas que foi simplesmente um fato histórico acontecido lá no ano zero, onde começa a contagem dos anos para nós. Mais do que isso, é preciso que nós entendamos, apreendamos isso dentro do nosso coração. Duas palavras são importantes para você conseguir alcançar a salvação, o perdão, o resgate para a sua libertação. A primeira palavra se chama arrependimento. Eu acho que você já sabe o que significa isso, não é? Arrependimento significa mudar de ideia, mudar de direção, mudar de propósito, não é? Você vai sair de uma coisa que você fez que entristece a Deus, que desagrada a Deus, que pecou contra Deus e decide abandonar esse tipo de coisa. Se libertar disso que você fez que desagradou a Deus, não é? E assim você se volta para Deus. É o arrependimento. Você já fez coisas que
desagradou a si mesmo ou desagradou a Deus? Certamente que fez, não é? Então, o Espírito toca no nosso coração e a gente se arrepende. Oh, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu não devia ter falado o que eu falei. Eu não devia ter feito o que eu fiz. Eu não devia nem ter pensado nesse tipo de coisa. Eu sabia que isso ia provocar, que ia desagradar, que ia, muitas vezes, maltratar a pessoa. Eu acabei fazendo, eu não devia ter feito isso, eu me arrependo. Então, o arrependimento, ele vem de 3 formas no nosso coração. O primeiro é intelectual, ou seja, nós reconhecemos, nós vimos, nós estamos vendo que o que nós estamos fazendo é um erro. Então a gente vê o peso que isso traz, a culpa que isso traz, né, diante de Deus, e nós muitas vezes, nesse momento, não encontramos forças para mudar a situação, forças para sair disso. Você adquire um vício, por exemplo. Você sabe que é errado. Você sabe que faz mal para você. Você sabe que quando você usa desse vício, você fica maldoso, você fica violento, você fica agressivo, mas você não consegue se libertar disso. E isso vai trazendo cada vez mais problemas e dificuldades para o seu coração. Você não consegue sair dele, você não consegue agradar a Deus. Então, esse arrependimento, mesmo sem forças, ele é importante, ele é intelectual e vai ser importante para você entender como precisa mudar isso. Não só intelectual, mas é emocional. O pecado, ele nos traz pesar, né? Quando nós ofendemos a Deus, quando nós ofendemos uma pessoa, maltratamos a outra, usamos de palavra de baixo calão, como o palavrão, outras vezes ofendemos por telefone, outras vezes ofendemos pela internet, outras vezes, sem mesmo querer, fazemos uma piada de mau gosto, e a pessoa fica ofendida, e a pessoa se sente mal por causa das nossas atitudes. Então nós também sentimos um pesar no nosso coração, ou seja, é alguma coisa que mexe com o nosso emocional. Você fica triste, você fica chateado, por que eu fui fazer isso? Olha só, eu falei com tão boas intenções, não é? Aí dizem por aí que as boas intenções também levam para o inferno, não é? Ou no inferno está cheio de boas intenções, dos bem-intencionados. Cometeu o pecado, desagradou a pessoa, desagradou o nosso Pai. Então, mexe com o nosso emocional. Às vezes estamos depressivos, chateados no nosso coração, às vezes num cantinho, num quarto escondido, e aquilo está martelando a nossa cabeça. Aquilo que fizemos está trazendo prejuízo, está maltratando a gente. É um arrependimento que você tem ali, mas que você não consegue mudar o quadro, não consegue mudar a situação, porque desagradou a pessoa que você cometeu, mais do que isso desagradou ao nosso Pai. Então você sente isso, você passa por isso, é um tipo de arrependimento emocional. Mas é também, em terceiro lugar, não só intelectual e emocional, mas ele é volitivo, ou seja, vem da nossa própria vontade. Ou seja, quando nós percebemos que erramos, que fizemos o que não devíamos fazer, que desagradamos a pessoa, que desagradamos a Deus, vem a vontade para querermos mudar a nossa situação. O arrependimento, ela vem mexendo com a gente, mexendo conosco, vem mexendo de uma tal forma que faz a gente querer mudar a situação. Ir até a pessoa, pedir perdão, ir até a pessoa, devolver o que pegamos, ir até a pessoa, fazer uma ação para mostrar o nosso arrependimento. O desejo de dizer, Deus, por favor, por misericórdia, me perdoa. Eu não devia ter feito o que fiz.
Ou seja, é a vontade de mudança de propósito, né? É a vontade de buscar o perdão, a purificação, de mudar esse quadro, de mudar essa história. Eu não posso continuar assim com a minha esposa. Eu não posso continuar dessa forma. Os meus filhos não estão olhando para mim. Eu não posso continuar desse jeito. E você vai procurar uma ação, uma forma de mudar esse quadro, de mudar essa situação. Então, a salvação, ela vem quando esse arrependimento bate no nosso coração, quando temos vontade e procuramos fazer algo, fazer o necessário para reestabelecer aquilo que foi quebrado. E através disso, então, nós precisamos entender que uma vez feito, uma vez pedido o perdão, restabelecido as coisas, resolvido o assunto, nós temos que ter uma segunda coisa para obtermos a salvação, que se chama fé. Ou seja, pela fé, eu me arrependi, eu entendi, consertei o erro e pela fé eu recebo a purificação, eu recebo a justificação, recebo tudo que vem depois disso, que é a paz, a alegria, o tirar um peso das costas. Isso é receber pela fé. É interessante que fé é a convicção de que Cristo nos aceita e nos perdoa. É um aspecto positivo da conversão. Fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é importante reconhecer a verdade a respeito do Salvador, colocar nele toda a sua confiança e receber dele a salvação, né? Submetendo-se integral e definitivamente ao seu domínio. Ora, se Deus disse, se Deus ensina que é crendo pela fé que nós recebemos ao Senhor Jesus Cristo, também é crendo pela fé que eu vou sentir o meu pecado perdoado. É quando você vê que a pessoa lhe diz eu te perdoo, ou quando você resolve a situação, aquela paz que vem no seu coração, ela vem pela fé. A Bíblia ensina que por causa disso, os nossos pecados são apagados. Assim como está distante o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então, Deus apaga, Deus desconsidera, Deus tira esse pecado da sua vida. Uma pessoa orava e dizia assim diante de Deus: "Oh Deus, me perdoa de novo. Eu cometi o mesmo pecado, eu fiz a mesma coisa, eu ofendi a mesma pessoa, ou ofendi a pessoa de um mesmo jeito." E aí, como se uma voz viesse ao seu coração e dissesse assim: "Não, meu filho, é a primeira vez que você faz isso. As outras vezes eu já perdoei e já esqueci. Vai e não peques mais." Então, Deus apaga, Deus tira da nossa consciência, Deus tira dos nossos ombros a cruz pesada, porque a cruz Jesus já carregou lá para o Calvário, onde ele foi crucificado e depois ressuscitou. Então não sofra mais por causa do pecado. Creia no Senhor Jesus Cristo, pela fé, e você vai obter a salvação eterna, vida em paz, né, que vai viver com você agora e por toda a sua eternidade. Para encerrar a lição de hoje, eu faço a pergunta: você já entregou sua vida a Jesus? Você entendeu que você é pecador, que o seu pecado desagrada a Deus. O seu pecado faz uma barreira entre você e Deus. O pecado afasta, distancia. O pecado impede que as nossas orações não passem do teto. E não adianta orar lá fora, né, onde não tem teto, mas as nossas orações não passam
do nosso pecado, da barreira que está entre nós e Deus. Você vai querer continuar assim e de repente morrer nessa situação e ir para o inferno? Não. Jesus trouxe salvação. Através de Jesus Cristo nós temos perdão, nós temos paz, nós temos purificação, nós temos liberdade, nós temos alegria. E você vai trocar tudo isso por uma vida de pecado, carrancuda, violenta, ofendendo as pessoas, distante de Deus? Certamente que não. Você não entregou sua vida a Jesus ainda? Eu convido a você que neste momento você faça uma oração aí onde você estiver, de repente numa sala de aula, de repente no sofá da sua casa, de repente no seu carro, com o seu celular, onde você estiver. Faça uma oração assim, dizendo com fé no seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. E neste momento, eu abro a porta do meu coração e te convido, entra em minha vida, perdoa os meus pecados, lava o meu coração com o sangue de Jesus. Eu te entrego tudo que sou, tudo que tenho, entrego nas tuas mãos, e que o sangue do teu Filho Jesus Cristo me purifique de todos os pecados. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, para o dia que vieres buscar a tua igreja, possa eu estar contigo e viver dali eternamente com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez com fé essa oração, pastor, mas eu não tenho fé. Tem sim, pequena que seja, como de um grão de mostarda, diz a Bíblia, pequenininha. Você colocou na pessoa certa, no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a partir desse dia, marca bem o dia de hoje. Que dia que é hoje? Coloque esse dia no seu coração. É o dia do seu novo nascimento. É o dia da sua nova vida com Cristo. A partir desse momento, os seus pecados são perdoados. E você começa uma nova vida com Deus e com Ele por toda a eternidade. Sabe como vai ser essa vida agora que você nasceu de novo? Como vai ser daqui para frente? É o assunto da nossa próxima lição. No nosso próximo encontro, eu vou contar para você como é essa nova vida. Você vai ver que diferença, que bênção que é o que você acabou de fazer, ou que você já fez há muito tempo, entregou sua vida a Jesus. A partir daí, vida nova com Deus. No próximo encontro eu conto como vai ser. Que Deus o abençoe. Parabéns pela sua decisão. É a melhor, é a maior. É a sua data de novo nascimento. Você se lembra quando você nasceu, não é? Agora marca esse dia, que é o dia do seu novo nascimento. E você vai entender que a sua nova vida começa agora. Uma nova vida com Deus. Que Deus o abençoe. Que Deus fique com você e com a sua família. Amém.